Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje tenho aqui um convidado muito especial, o professor Dr. Pedro Marinho Falcão, que foi meu professor na licenciatura de Direito. Professor, muito obrigada pela sua simpatia e pela amabilidade de poder estar a esclarecer as pessoas sobre estas questões que realmente tanto me fazem chegar e que são tão complexas para muitas pessoas que investem e que estão então a aderir às plataformas P2P. Obrigado pelo convite. Ariana, tenho todo o gosto em colaborar, no fundo, para tentar desmistificar e demonstrar que é muito mais fácil do que aquilo que se pensa cumprir obrigações decorrentes deste tipo de investimento. Eu que agradeço, professor. E antes de mais, vamos então àquela questão que é a questão com mais dúvidas para as pessoas. Como é que nós podemos declarar investimentos, por exemplo, peer-to-peer, nomeadamente a Bondora, e se nós devemos declarar anualmente, se de facto não vamos colocar a retirada desse dinheiro na nossa conta bancária e se vai ser só nesse ato que vamos declarar, por favor, explique-nos então o que é a sua análise face a este investimento. A Bondora é uma plataforma de investimentos que paga juros diários, mas se pagasse juros semanais ou semestrais, a solução era a mesma, porque o IRS é um imposto anual, o que significa que incide sobre a totalidade dos rendimentos obtidos pelos contribuintes portugueses entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de dezembro e têm que ser declarados no ano subsequente. A título de exemplo, estamos em 2020 e em maio vamos declarar os rendimentos que obtivemos durante todo o ano civil de 2019. Sendo a Bondora uma empresa que está sediada na Estónia, existe um acordo para evitar a dupla tributação celebrado entre Portugal e Estónia. Ora, nesse contexto, havendo retenção na fonte, como em princípio haverá por parte da Bondora, relativamente aos investimentos efetuados pelos cidadãos portugueses através desta plataforma, é necessário emitir um documento que evidencie qual foi o valor dos juros auferidos durante todo o ano civil e, bem assim, qual foi o valor do imposto retido em cada pagamento. E por isso é que não é relevante saber se o juro é diário, mensal, trimestral, o que seja. Com esse documento, o contribuinte em Portugal tem que preencher um formulário e acionar a Convenção para evitar a dupla tributação. E ao acionar a Convenção para evitar a dupla tributação, terá que também, depois, entregar a sua declaração modelo 3 dentro do prazo normal, com o anexo J, que respeita aos rendimentos obtidos em território estrangeiro. Ora, nesse anexo J, o contribuinte vai evidenciar qual foi o valor dos juros que globalmente oferiu no ano anterior e, bem assim, qual foi o valor do imposto retido pela plataforma que faz a gestão financeira. E esses rendimentos obtidos no exterior e declarados no anexo J vão ser somados com os rendimentos obtidos relativamente a outra tipologia de rendimentos, prediais, do trabalho, etc. E vai ser subtraído ao valor do IRS a pagar o imposto já retido na Estónia. Esta é, Ariana, a hipótese 1. A hipótese 2, que é a hipótese desta plataforma não efetuar a retenção de imposto na fonte. Está o contribuinte numa solução mais simplificada, porque apenas tem que apresentar o anexo J, evidenciando a totalidade dos rendimentos, sem mencionar, porque não houve, valor de imposto retido na fonte. E esse anexo J vai englobar com os demais rendimentos obtidos nas outras categorias de rendimento e, portanto, quando o contribuinte receber a nota de liquidação, já incluirá os juros que foram pagos pela Bondora. Portanto, para o público também perceber, na Bondora conseguem ir descarregar um relatório em formato Excel, onde vocês vão ter, de facto, todos os juros somados para que depois, durante aquele período, possa ser apresentado no anexo, respeitante então ao modelo 3. E neste caso, o importante dizer, professor, é se este tipo de declaração tem que ser feita anualmente ou só quando retiramos o valor que está na plataforma, porque eles estão a ser, de facto, o dinheiro está a ser lá capitalizado como juro composto. Portanto, neste caso, só quando retiramos o dinheiro ou quando todos os anos, conforme vão passando o ano em questão. O que está sujeito à tributação não é o capital, são os juros. O que significa que o contribuinte vai ter que declarar em Portugal, através desta informação que está disponível na própria plataforma, vai ter que declarar apenas o valor dos juros que foram recebidos. Se o seu investimento não gerou qualquer tipo de juro, não tem que apresentar o anexo J porque não há rendimento a declarar. Isto é, a lógica da tributação não é de fazer incidir o imposto sobre o capital, é fazer incidir o imposto sobre os juros do capital. E nessa medida,
Se o investidor deixar o capital na plataforma como um aforro, não vai ter que declarar o capital investido, mas apenas os juros. Ou seja, não é relevante saber qual é o destino que vai ser dado ao capital. Se ele decidir que esse capital deve permanecer na Bondora, então no ano seguinte e cada um dos anos subsequentes vai ter que declarar o valor do imposto que foi retido na fonte e não o valor do capital. Portanto, independentemente de tirar o valor da plataforma ou não, todos os anos tem que declarar o valor então dos juros obtidos durante o período do ano civil, do dia 1 ao dia 31 de dezembro. Eu volto a recordar que o IRS é um imposto anual que coincide com o ano civil e, por isso, em maio do ano subsequente, vai declarar a totalidade dos juros, se os houver, obtidos no ano anterior. Bem, professor, para declarar, então, nós falamos do anexo J, correto? Que é declarar o montante bruto e depois vai ser feito, então, um englobamento, se assim se calcular, digamos que seja a melhor interesse para aquele contribuinte, para depois apurar o devido imposto, correto? Exatamente. E com isto, o contribuinte cumpriu as suas obrigações declarativas em Portugal. Exatamente. Professor, é importante também saber, tendo em conta a sua experiência, tendo em conta aquilo que vê e aquilo que sabe em relação aos investimentos, estando na sua área, quais seriam os conselhos que dariam aos novos investidores e aos atuais investidores que começam realmente a estar a investir o seu dinheiro e, digamos assim, estar em paralelo com a lei em relação aos investimentos e à tributação? Ariana, a sua pergunta suscita duas notas. Primeiro, saber em que hei de investir. Isto é, que tipo de produtos é que eu devo investir? Porque há produtos mais voláteis, como é o caso das ações, há produtos mais seguros, como é o caso das obrigações. E, portanto, o contribuinte tem que saber, o investidor tem que saber exatamente qual é o tipo de produto que está a adquirir, até porque muitas vezes eles aparecem aos olhos do investidor sob a sigla de produto complexo, sem saber exatamente qual é a tipologia do produto financeiro que sustenta a complexidade daquele produto financeiro. E é necessário saber se a base daquele investimento são ações mais voláteis ou obrigações mais consistentes. Segunda questão, saber quem é que me está a aconselhar. Porque nós temos vários casos em Portugal a serem discutidos em tribunal de clientes que foram aconselhados pelo seu gestor, digamos, particular, gestor do banco, que o aconselhava a investir em determinado tipo de produto financeiro com o propósito de alcançar objetivos de natureza comercial do próprio balcão. E os clientes foram aconselhados com o interesse comercial do seu gestor de conta e, nessa medida, mal aconselhados. E temos, que é o caso mais conhecido e mais paradigmático, de resto está disponível na internet, contribuintes que compraram obrigações séniores do BES com a capa de serem obrigações do novo banco, com a própria sigla Novo Banco, enganados pelo gestor de conta que lhes dizia que eram obrigações do Novo Banco e, portanto, seguras face ao fundo da resolução, quando na verdade não eram obrigações BES. Portanto, o segundo conselho é, primeiro, o que é que eu vou comprar? Segundo, quem é que me está a aconselhar a que eu compre aquele tipo de produto financeiro? Porque há, na verdade, quem esteja na praça a prestar maus conselhos em resultado da intenção de atingir objetivos de natureza comercial. Portanto, essas pessoas foram mal aconselhadas apenas com o propósito de lucros para o banco e provavelmente para, digamos assim, a pessoa que estaria a vender. Os objetivos das agências ou dos balcões que têm que vender aquele tipo de produto financeiro e muitas vezes também o sabíamos, havia gestores de conta que viam o seu ordenado majorado em termos percentuais face aos resultados que o balcão tinha atingido, não só nas operações ativas e passivas bancárias clássicas, mas também na capacidade de colocação deste tipo de produto dos seus clientes. Portanto, eram conselhos, digamos, não imparciais. Exatamente. Não eram imparciais, eram conselhos direcionados para o interesse específico daquele balcão, para depois eles conseguirem melhorar o seu ordenado. Infelizmente, existe realmente este tipo de situações que vêm tirar, descredibilizam e vêm tirar a confiança nas pessoas que até estão ligadas a esse tipo de produtos, porque realmente ou nós vamos procurar informação e vamos ser nós a saber investir por nossa conta e risco, ou então existem realmente profissionais qualificados, analistas financeiros, conselheiros financeiros, que terão então os interesses visando os nossos lucros ou a possibilidade de gerir então o nosso património, ao contrário de só simplesmente as pessoas que vendem produtos tóxicos camuflados, não é? Que é como está a contar. E infelizmente isto acontece. Com muita frequência.
Infelizmente. Professor, relativamente então aos conselhos, e agora vamos passar para uma parte muito importante, de forma a aproximar então as pessoas àquilo que importa, que é ter as melhores informações e estar então prevenido que as coisas aconteçam. Professor, em relação ao direito fiscal, o direito fiscal pode ajudar muitas pessoas a conseguirem prever situações ao fazer a sua declaração de IRS, a ter situações que mais à frente podem ser ainda piores e complexas, que depois sejam difíceis de resolver. Como é que, neste caso, pode ter benefícios uma pessoa chegar ao pé de um profissional e poder, então, ter aqui um aconselhamento e até que ponto vale a pena realmente estar a aceder a serviços profissionais para podermos resolver estas questões mais complexas e mais difíceis do nosso conhecimento do IRS? O nosso sistema fiscal é um sistema muito complexo e apesar de haver muita informação disponível no site da Direção-Geral dos Impostos, portanto, através da plataforma da Autoridade Tributária, na verdade não é simples para o investidor saber que tipo de obrigações é que tem que cumprir. E por isso o que nós aconselhamos é que os investidores obtenham informação técnica especializada para saber que obrigações é que devem cumprir no momento de apresentar a sua declaração de IRS. Isto porquê? Porque se não for de uma lógica de prevenção, há do problema surgir, porque a autoridade tributária tem acesso a esta informação, e o problema vai surgir. Quando surgir, vai ter o imposto a pagar, vai ter juros compensatórios, vai ter coimas. Se a vantagem for superior a 15 mil euros, arrisca-se a ter um processo de crime por falta fiscal na modalidade de omissão na apresentação da respectiva declaração de rendimentos e, portanto, obter a consulta de um profissional especializado antes da apresentação da declaração e durante o período em que a declaração tem que ser apresentada junto à autoridade tributária, provavelmente vai receber muitos incómodos com que será confrontado se não cumprir essas obrigações muito técnicas e muito complexas em Portugal. E neste caso, se o público nos está a ver, decidir procurar um especialista e, neste caso, consultar a sua sociedade de advogados, permita-me, neste caso, já dizer que o site e todos os contactos, o professor, neste caso, depois também nos vai dizer que também tem Facebook, correto? Instagram e LinkedIn, correto? Temos LinkedIn, temos Facebook. Ótimo. E temos o site da Sociedade de Advogados. Muito bem. Vai ficar aqui embaixo na descrição também para terem acesso diretamente à Sociedade do Nuno Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão e associados, de forma a conseguir ter então todas as informações, porque muitas das vezes as pessoas sentem necessidade de ter que ir até ao escritório, ter medos honorários para se informar. Existe aqui aquelas ressalvas de que vai estar ali a gastar muito dinheiro e vai realmente ter que ir até ao escritório. Portanto, existem muitos entraves, mas não. Já é possível fazer isso tudo online, correto, professor, com a Sociedade de Advogados? Conseguimos prestar essas informações através de e-mail ou através de comunicação à distância, olhos nos olhos, mas não necessariamente presencial, e mais do que isto, o valor da nossa intervenção é taxado a uma hora, podendo ser fixado previamente o valor dos honorários, resultante daquilo que vai ser a informação a prestar. E, portanto, que não seja a questão dos honorários e da distância um elemento perturbador ou um entrave na relação entre o contribuinte e quem o deve aconselhar, seja quem for, quem o deve aconselhar na prestação deste tipo de informações. Pois bem, portanto, as pessoas, neste caso, para poderem ter acesso à melhor informação, eu vou deixar aqui em baixo também tudo para que possam entrar em contacto e, antes de perguntar, se calhar, decidirem para poder realmente se aconselharem com aquilo que vem aí. Já estamos há uns meses para poder entregar a nossa declaração de IRS, portanto, mais vale ter essa prevenção e tomar essa iniciativa agora para evitar consequências futuras, correto? De acordo, até porque os juros e as coimas são, em Portugal, de valor muito expressivo e, por isso, seguramente que um bom aconselhamento antes da apresentação da declaração resolverá muitos desconfortos, muitas preocupações e muitos problemas futuros. Muito bem. Professor, queria aproveitar também por fim e aproveitar a sua sabedoria e a sua visão neste momento para nos dar indicação de livros que sejam úteis para as pessoas. Já sei que fiscalmente vai nos dar aqui algumas informações, mas aqueles que queira deixar então para o público possam ser agradáveis em termos de leitura e com certeza úteis para o conhecimento. Eu não aconselho a ler livros técnicos na área fiscal, até porque um dos grandes problemas é saber se eles estão atualizados ou não. E encontramos muitos livros nas livrarias que já estão desatualizados, porque uma palavra do legislador, como sabemos, derrota uma biblioteca inteira. Portanto, aconselho a que sejam lidos livros de investimento, mas de natureza não especializada. Selecionei 3 que eu acho que são relevantes para o nosso público. Primeiro, O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham,
que é um livro genérico, mas muito interessante. A Bíblia, sim. Exatamente, sobre as linhas do investimento. Um segundo, Investimentos, Os Segredos de George Soros e Warren Buffett, que é um livro que é também muito interessante e que nos dá a conhecer o lado lá de quem gera as nossas poupanças. E finalmente, um bocadinho agora numa versão mais técnica em inglês, Financial Advisor, de Wesley Gray, que tem estudos técnicos sobre a matéria de investimento e que, numa perspectiva um bocadinho mais técnica, poderá dar pistas e conselhos significativos para os nossos ouvintes. Professor, muito obrigada desde já pela sua participação. Como costuma dizer Benjamin Franklin, há duas coisas certas, a morte e os impostos, portanto, vamos continuar a ter provavelmente mais vídeos no futuro, conto também com a sua participação. Da minha parte, já sabem, se gostaram deste vídeo, por favor, deixem ficar o vosso like, eu espero-vos no próximo.